Pessoal, voltei. Tava travando muito. Voltei. Vou botar de volta aqui. Ova, peraí. Tá melhor agora? Pra mim tá suave, velho. Desde o começo tá suave. Pronto. Ajustado. O rapaz vai subir aí? Pronto, subiu. Então, gente, deixa eu só retomar aqui aquilo que eu havia dito, porque minha internet também não estava falhando, e daí eu não sei o que aconteceu. A Ingrid fez um vídeo no TikTok e o Loli fez um vídeo refutando aquilo que a Ingrid tinha colocado. E daí eles conversaram no privado e entenderam por bem fazer essa live para debater a questão. E daí eu estou aqui como mediador, né? Apesar de que eu tenho minhas posições, mas eu vou ficar aqui só na figura de mediador, eu não vou fazer juízo de valor sobre nada. Só queria deixar definido algumas coisas, que eu até conversei com a Ingrid. A gente precisa ter cuidado com a plataforma, então algumas palavras, né? É interessante ter cuidado quando for falar. É interessante ter cuidado com algumas expressões para depois não ter gente denunciando conta e daí sofrer banimento, coisas nesse sentido. Então, esse é o único toque que eu dou. Eu vou estar controlando um pouco do tempo aqui para ter paridade, mas basicamente a questão central aí do debate já está definida aqui, a Ingrid já colocou como nome dessa live. E para começar, eu queria, né, a identificação de cada um. Só para deixar claro aí, Gabriel. Foi. O Renan também, os dois eles vieram. O Gabriel é um amigo da Ingrid, né? São amigos. E o Renan é um amigo meu. Então, assim, a Ingrid, a gente achou melhor, nós dois conversando, que talvez fosse melhor ter um mediador. Então, ela chamou um mediador, eu chamei um mediador. Então, o Renan é um cara que vai me ajudar. Mas, assim, eu não imagino que vai ter tanta interferência e tal. É mais para, tipo, manter a... Só pra gente não se Na xingar, verdade, não se assim, matar. pelo menos a minha posição, eu não vou entrar no mérito do debate, não vou destacar nenhum posicionamento e espero também que o outro mediador também faça a mesma coisa. Mas para começar, eu queria só que cada um fizesse sua identificação, diga quem é, basicamente o que pensa, só de início, assim, para a gente introduzir um pouco, sem entrar muito no mérito da questão, porque os seguidores da Ingrid, eu acredito que alguns não conhecem o Lolis e alguns seguidores do Lolis não conhecem a Ingrid. Então, eu queria, né, que cada um aí se apresentasse. Você pode começar, Ingrid, primeiras damas, né? E aí, pessoal, pra quem não me conhece, seguidores do Lojas, meu nome é Ingrid Eles Silveira. conhecem, Faço né, vídeos lá no Ingrid? TikTok, falo de política. Conhece. Eu acho que conhece, né? Acho um pouco difícil não conhecer. Mas, enfim, eu faço vídeo lá no TikTok, falo sobre a questão do aborto, do feminismo, enfim. E aí eu fiz um vídeo falando sobre a Vera. Qual é o nome dela mesmo? Falei que eu não esqueci o nome Magalhães, dela. não é? Magalhães. Não, Gonçalves. Então, é Cida Gonçalves. Fiz um vídeo falando sobre a fala dela, sobre ela ter falado que aborto é questão de saúde pública. E aí o Lolis fez um vídeo refutando, ele é um acadêmico de medicina, e ele falou que aborto é sim questão de saúde pública, né? E assim, só para deixar claro, eu acho que a gente não vai chegar a entrar nesse mérito de cristianismo, de religião, mas eu sou cristã e eu sou completamente contra o aborto e não é questão de saúde pública. O Lolis, ele também é cristão e tal, mas ele vai falar isso aí, enfim. Mas é isso, aí o aborto debate vai girar em torno disso. Lolis, E por favor, pode você falar. O agora. Lolis, mais conhecido nessa live como Lilo, né? Mas, eu tô brincando. Então, Lolis, eu me chamo Lohan, na verdade. Eu tô aqui na França, sou acadêmico de medicina.
Tô no final da faculdade aí, graças a Deus. Falta um tempinho aí para acabar, mas tudo certo. Nada que 1 aninho e meio aí, não, 2 aninhos, sei lá, e acaba. Parlez-vous français, monsieur? Je parle très bien français, je suis français. Oui, oui. Mas, tipo assim, o que acontece é que eu vi o vídeo da Ingrid, refutei, como vários dos vídeos dela que eu não concordo, e refutei. E pronto, tô aqui. A Ingrid me chamou, foi no meu Insta, me chamou para fazer uma live, eu aceitei. Depois ela veio com um papo de que queria chamar o Gabriel e tal, não entendi muito bem, depois você pode explicar para os seus seguidores. Mas enfim, me chamou, depois eu aceitei, ontem ela não podia, depois de manhã ela não podia às 4 também, aí agora pode, depois com o Gabriel, cheque com o Gabriel. Mas enfim, tudo bem, estamos aqui. Tem alguns momentos aí que eu vou estar com cara de cansado, provavelmente, porque eu estudei durante o dia inteiro e agora é 00:20 aqui. Mas estamos aí, estou disposto a trocar essa ideia. E como vocês quiserem começar, e se vocês quiserem que eu comece, fazer uma pergunta, se quiser fazer uma pergunta, se quiser, como é que você quer dar o start Oi, aí? Ingrid, eu só vou te pedir antes, me coloca como moderador, porque tem alguns comentários, Colocar você como moderador porque então não você tá tem na live, essa né? possibilidade, Eu né? acho Tá. é, In- que tá mandando um comentário Não, respeitoso então que eu tô ótimo. bloqueando da Show. live. Mas talvez, sei lá, acabar os comentários aqui, tipo, cortar os Oi? comentários, não sei se é uma Não, boa. pode Até deixar, assim, a interação é tranquila, mas é porque às vezes, dependendo do que a pessoa escreve, pode acabar até dando problema para a própria live, entendeu? É só por essa questão mesmo. É. Mas assim, então, como a Ingrid, a última pessoa a gravar o vídeo foi o Lohan, né? Ele gravou um vídeo sobre a abordagem que a Ingrid colocou, então eu queria que a Ingrid começasse a fazer algumas considerações sobre o conteúdo que ela viu, sobre o tema central da live, né? Que basicamente a gente está discutindo aqui se aborto é questão de saúde pública ou não. Então, pessoal, o vídeo do Lois, eu não sei se vocês viram, foi um vídeo que viralizou lá e tal. Ele falou que aborto é sim questão de saúde pública e tal, me chamou de medíocre, de ignorante, falou que eu não sei o que é saúde pública. Então, só para iniciar, eu anotei todos os pontos que ele falou no vídeo dele, ponto por ponto, inclusive. E aí eu queria saber de você, Lolis. Conta aí pra gente, né? Que você é um acadêmico de medicina. Eu acredito que você sabe muito mais coisa que eu, inclusive sobre embriologia. Eu nem vou entrar nesse mérito de quando começa a vida, quando termina a vida. Não vamos entrar nessa questão. Mas eu quero saber de você, Lolis. O que é saúde pública, né? Porque tem uma definição. Inclusive, eu anotei até mais de uma aqui, só para eu saber se está batendo. Mas o que é saúde pública e por que o aborto perfeito, é vamos questão de aí, saúde então. pública? O que é saúde pública? Primeiro a gente tem que pensar o que é saúde, né, Ingrid? Né? Você falou no seu vídeo que saúde pública é promover bem-estar das pessoas. Qualidade de vida. Qualidade Assim, de vida que eu qualidade falei. de vida é função do Estado como um todo, né? É segurança, é saúde, é educação. Qualidade de vida não é saúde, né? Mas enfim, tudo bem. Aí você começou falando que é qualidade de vida e eu te falo exatamente isso. Qualidade de vida, o negócio é o seguinte: o que é saúde pública, né? Então, saúde, você tem algumas definições. Aí, durante alguns anos, as pessoas acreditavam que ter saúde era você não ter doença. Então, o pessoal falava, se você é saudável, você não tem doença. E aí, hoje, a gente avançou como sociedade, a gente percebeu que, na verdade, é você ter uma boa, não só uma boa saúde na sua questão física, mas questão emocional, social, psicológica. Então, assim, o que seria uma saúde pública? Seria um conjunto de ideias, conjunto de práticas do Estado, conjunto de práticas do Estado para promover essa saúde social, psicológica. Mas, enfim, eu queria te fazer uma pergunta, Ingrid, aproveitar que você falou disso, é que assim, ó, o tema da live é o seguinte, né? Aborto, então assim, o que é? Você falou, aborto é uma questão de saúde pública, né? Não é. Tô perguntando assim, ó, tá aqui o tema da live. Aborto é uma questão de saúde pública? Ponto de interrogação. Acho que primeiro de tudo, a gente tem que pensar o que é aborto. Então, de uma forma geral, aqui, Ingrid, eu queria que você respondesse aqui pra gente. O que é o aborto? Só rapidamente aí, tipo, pode ser bem sucinta, não é nada. Só o que é o aborto para o pessoal da sua live aí entender. É a mãe tirar o seu filho dentro do ventre. Sua mãe matar o seu filho dentro do ventre? Tá. Tipo assim, seja mais específica. O que é filho? Como assim a mãe matar o filho dentro? O bebê, quando a mulher tá grávida, ela interrompe a gravidez, seja por um remédio, seja Então, numa vamos lá, clínica. Ingrid. Isso é um aborto. Para a gente começar a ter esse debate... Não, mas Não,
terminei então de vai. fazer minhas Você perguntas, falou, não. você foi sucinta, acabou, então eu achei que você tinha acabado, mas pode terminar. Deixa ela concluir rapidinho, Não, rapidinho. Ficou- Vamos coordenar aqui. Você fez uma pergunta, a Ingrid fez uma pergunta, você respondeu. E agora vamos dar um tempo para a Ingrid O que é o aborto? contextualizar e responder. É que eu perguntei pra ele falou lá no vídeo Eu ri dele. mesmo. Não, porque ele riu da minha cara. Inclusive, quando eu falo que saúde pública é garantir qualidade de vida. Ele nessa live aqui, ele acabou de afirmar que ter saúde não é qualidade de vida. Cara, surreal. Não sei como é que você não consegue. Não. Como é que você vai conseguir ter qualidade de vida sem saúde? Mas tudo bem. Você falou assim. É um conjunto, você botou lá aquela definição do Google, né? Que é um conjunto de medidas executadas pelo Estado para garantir o bem-estar Famoso físico, mental e social de uma Pode população. continuar. Aí OMS, você pode continuar. cara, Rapidinho, mas vamos só cuidar, gente, para não ter interrupção na fala do outro, porque às vezes corta uma linha de raciocínio, a pessoa se perde. E daí, assim, como você colocou, pelo menos pelo que eu contei aqui, 2 pontos, eu acho interessante a gente dar o tempo até para ter essa possibilidade de contextualização. Perfeito. Assim como se a Ingrid fizer a mesma coisa com você, eu vou estar corrigindo aqui também. Eu fui pegar uma outra definição de saúde pública para ver se eu realmente tinha falado alguma merda, porque eu falei assim, que é garantir qualidade de vida. Saúde pública, para mim, é isso, né? É o que está escrito, pelo menos. Aí eu fui pegar outra definição lá no site da Unicamp, que é uma faculdade. Aí estava escrito lá assim, ó, saúde pública diz respeito a uma prática que deveria ser embasada em dados técnicos e científicos para direcionar políticas públicas que aumentem qualidade de vida. Qualidade de vida. Tá? Tá escrito aqui, não tô tirando da minha cabeça, não. Diminuir mortes, possibilitando uma vida sadia à população. Aí eu não entendi o porquê que você me chamou de ignorante. Aí no seu vídeo você falou que eu não sabia a aplicação, né, de saúde pública. Aí você falou lá sobre a mulher chegar sangrando e tudo mais. Você poderia explicar melhor isso aí? Que você, eu queria entender. antes, tá? Então eu vou responder essa sua fala completamente desconexa do tema. Mas assim, negócio é o seguinte, ó, presta atenção, hein, Ingrid, presta atenção. Ó, minha veia aparecendo aqui, ó, pra você. Negócio é o seguinte, Ingrid. Não, fica tranquilo aqui. Não, fica tranquilo. Pode ficar sossegado aqui. Claro que para você ter bem-estar, tá bom. Claro que para você, qual é que é o termo que você usou? Não é bem-estar, é qualidade de vida. É claro que para ter qualidade de vida, você precisa ter saúde. Mas a saúde pública não é dar qualidade de vida, faz parte da qualidade de vida, tá? Agora só uma coisa, que eu, assim, bateu aqui na minha cabeça. Por acaso você não respondeu pra gente, que você falou que você não terminou, você terminou sobre o que é o aborto. Você terminou? Você terminou. Então, assim, primeiro de tudo, né? Você falou pra mim que a minha definição é do Google. Primeiro você vai dar uma pesquisada. Eu sei que, Ingrid, eu sei que com você não é tanto da pesquisa, mas dá uma pesquisada lá e vê que isso aqui é uma definição da OMS, tá? Organização Mundial da Saúde. Então, assim, não é pra te ofender, é assim, ó. É Organização Mundial da Saúde, não é? Se você pesquisou lá, apareceu no Google, é porque é assim que você pesquisa, mas isso é a Organização Mundial da Saúde. Agora eu quero te perguntar o seguinte, a sua definição foi um lixo sobre aborto. Então, assim, tipo, pra você poder iniciar a conversa, porque assim, pessoal que tá na live da Ingrid, eu quero aproveitar essa oportunidade que eu tô no Insta dela pra falar o seguinte. A Ingrid é uma pessoa que vira e mexe, ela tá fazendo vídeo sobre aborto, né? Não, porque o aborto é um absurdo, porque o aborto é isso, porque o aborto é aquilo. Então eu queria que ela explicasse pra gente direitinho o que é o aborto, porque aborto não é matar bebê na barriga. Aborto não é isso, tá? Aborto não é isso. Então eu quero que você traga pra gente aqui, sem olhar a anotação, sem consultar Gabriel, que pelo visto sem Gabriel você não consegue, sem Google você não consegue. Eu quero que você responda pra gente aqui, ó, de uma forma clara e objetiva, o que é um aborto? Porque assim, aborto, definição, igual você gosta de definição da Unicamp, definição disso aqui. O que é um aborto? Por favor, só me fala o que é um aborto. Mas eu já Aborto é falei matar que é bebê na aborto, eu vou barriga. falar de... Então, Não é, Lore? então eu vou te... O que é o aborto? Então- Desculpa, me desculpa. É outra definição, não. Me perdoa, me Então eu vou ignora. falar pra Se é vocês. outra definição, pode falar aí qual é a outra Então eu definição. vou falar para Não sei vocês o que aqui. é. Aborto é a interrupção da gestação até a 22ª, antes da 22ª semana. Ou quando o feto tem menos de 500 gramas. Tá bom? Isso é uma definição, claro. Essa é uma definição que a gente usa na medicina. É que, Ingrid, não adianta você dar risada. Sabe por que não adianta você dar risada? Porque se você quer falar sobre esse tema, você tem que ter conhecimento sobre esse tema. Não adianta você virar e dar risada, porque se eu for falar, tem que acabar com as armas. Se eu não sei o que é uma arma, não tem como eu debater isso. Se eu quiser cristianismo, eu tenho que saber qual é a definição de cristianismo. Então, se Ingrid, você quer deixa ele terminar, Ingrid. Vou pedir para não cortar, para continuar a linha de raciocínio.
ajudando aqui. Se você quer debater aborto, você tem que saber o que é aborto. Então, a minha pergunta para você é assim, ó. Você sabe o que é o aborto? É assim, eu te dei a definição, mas você sabe a aplicação do que é o aborto? Pode, por favor. Já posso falar? Meu irmão... Desculpa aqui, é porque eu realmente fiquei com muita vontade de ir. Porque você falou a mesma coisa que eu, só que com outras palavras. Você falou ali o tempo da gestação e tudo mais. Só que num debate do aborto, isso aqui não é levado em consideração, porque tem países que abortam até com no 8º mês você já pode abortar. Então, tipo assim, cara, você falou a mesma coisa que eu, em outras palavras. Então, assim, então se eu sou burra, você também é. Enfim. Por isso que eu Então, falo, vamos lá. Ingrid. Por isso que eu falo, Ingrid. Quando eu falo pra você, você pode levar pra um lado pejorativo, óbvio. Eu até entendo que, assim, tipo, vindo de você que não tá no meio acadêmico, e não tem problema, tem um monte de gente que não é do meio acadêmico. Você ouvir eu falar pra você assim, ó, Ingrid, você é ignorante. Você pode olhar e falar assim, ele tá me ofendendo. Mas não tô te ofendendo, eu tô falando ignorante. Você não sabe o que é. Então você não sabe o que é o aborto, você não sabe a aplicação do aborto. Então, assim, você vira e fala assim, matar bebê. Na barriga a gente não tem bebê, a gente tem feto e embrião. É matar feto ou matar embrião? Você sabe a diferença de feto e embrião? É Claro. Meu irmão, a gente vai entrar nesse assunto, ou a gente vai... Por que o aborto é questão de saúde? É um Não feto, é um bebê, é um embrião, É um tem feto. fases, tem É um diversas feto. fases ali. O que é um feto? É embrião. O feto é um bebê. Gente, vamos meu Deus. rapidinho, vamos coordenar, porque eu sei que, assim, tem algumas perguntas que ele faz, que a resposta talvez pode ser objetiva ou não, mas eu acho que é interessante a gente ponderar, porque, para mim, pelo menos, quando os dois estavam falando ao mesmo tempo, deu uma picotada no áudio e eu não estava conseguindo entender. Então, como assim, pelo que eu percebi, o último questionamento foi do Lolis, se a Ingrid tiver possibilidade de responder agora, eu acho que seria interessante. Que é um feto. Então vamos lá. Ele está me perguntando um monte de coisa técnica. O que é um feto? O que é um embrião? O que é isso? Eu já falei, cara, que eu não vou ficar entrando aqui em questão de o que é feto, o que é embrião, o que é aquilo, porque isso não é levado em consideração na hora de decidir se aborto é legal ou não, mano. Elas não estão isso. Então, porque os países que são legalizados o aborto, eles estão nem aí. Tem país que é legalizado com 8 meses, velho, com 6 meses. Então, assim, isso aqui, pra mim, é extremamente irrelevante. Irrelevante saber sobre isso. Então, vamos lá. Eu quero discutir aquilo que foi falado no vídeo. Você não perguntou, não falou nada disso no vídeo. Deixa a gente estava falando a Ingrid da terminar, fala da rapidinho. ministra. Deixa a Ingrid terminar. Ministra, tá? E aí você disse, o segundo ponto que eu quero saber sobre o seu vídeo, que você falou assim, ó, disse que milhares de mulheres chegam em postos de saúde com hemorragia por terem feito aborto clandestino em casa. Isso aqui no Brasil, né? Qual que é o dado disso aí, por favor? Milhares, é isso, milhares. Isso mesmo. Eu vou te dar o dado. A cada 1 milhão de abortos no Brasil, 250 mil abortos precisam de internação. Tá? A gente está falando de 1/4 de aborto. Isso é data SUS. A cada 1 milhão, 250 mil precisa de internação. O aborto no seu dado mais bonzinho aí, acontece 1 milhão por... acho que é 1 milhão por ano. No seu dado mais real, é 5 milhões por ano. Então, assim, o negócio é o seguinte, se você quiser levar o dado mais, sabe, mais bonzinho, tá? O dado mais bonzinho fala que acontece 250 mil internações por causa de abortos. Mas assim, eu só voltando, Ingrid, porque você deu uma fugida. Peraí, que é meu momento de falar. Que você deu uma fugida. E assim, eu volto a te falar. E assim, pessoal, só para deixar claro para a galera que está assistindo, a Ingrid uma vez conversou comigo, ela falou que ela fez um curso sobre aborto. Ela falou, não fala as coisas na minha cabeça, eu fiz um curso sobre aborto. Então, num curso sobre aborto, eu acho que a pessoa aprende o básico do aborto. Assim, de verdade, gente, ó, eu não tô querendo forçar a barra aqui. Eu tô querendo falar para vocês que se a gente não pensa... Porque assim, ó, a gente, não adianta a gente ficar aqui questionando X, Y, Z, que a gente pode até chegar, né? A gente vai chegar se é uma questão de saúde. Tem que chegar, porque essa é a live. Agora, o importante mesmo é a gente pensar o que é aborto, o que é saúde pública, e aí a gente pode formular uma linha de raciocínio séria. É assim que se faz na vida real, Ingrid. Então, por isso que eu tô falando mais uma vez. Você sabe, assim, me fala, por exemplo, você sabe as teses de por que o aborto é liberado na 13ª semana? Alguns acreditam na teoria genética. O que você acredita? Quando que pra você a vida começa? Porque assim, ó, você falar que é um bebê, é um bebê. Não é um bebê. Pra você é um bebê, porque a sua teoria fala que, quando tem a junção de cromossomo, ali é um bebê. Eu quero saber por que você acredita
nisso e por que que o resto não pode acreditar nos outros. Se você puder dar uma exemplificada aí, uma explicada para os seus seguidores aí, fanáticos, das teorias do aborto, né, das teorias de vida, de início de vida, se você puder dar uma explicada pra gente, acho que vai ser legal, até pra gente poder entender o que é aborto, a galera fazer a linha de raciocínio, tá ligado? Então fala aí pra gente o que que é o aborto, né, o que que é aborto não, quando começa a vida, por que que você acredita que a vida começa lá onde você acredita, eu não sei onde é, e por que que outras pessoas não podem acreditar? Dá um parecer pra gente, assim. Cara, eu tava te questionando sobre dados, você já mudou de assunto, mas tudo bem. Vamos lá que eu vou responder. Vamos lá que eu vou responder a sua pergunta. Para Ingrid aqui, e por coisas que eu li, a gente sabe que não há um consenso, né, na ciência de quando começa a vida. Perfeito. Não é mesmo? Perfeito. Estou errada? Então, não há um consenso. Então, assim, a questão dessa pergunta é muito complexa, porque a gente vai acreditar na teoria que vai nos favorecer. Tem diversos cientistas, diversas pessoas que estudam embriologia e falam que a vida começa a partir da concepção. Tem outros que falam que é a partir da terceira semana, a partir do terceiro mês e tudo mais. Deixa ela terminar o raciocínio, porque assim, quando ela falou, eu acho que o telefone dela, o áudio dela estava até mutado e você conseguiu, né, fazer mutado. Toda a sua... Não estava mutado. Não estava mutado, mas ela não interrompeu. Mutado. Então ela conseguiu, você conseguiu fazer toda a sua explanação. Você colocou 3 pontos, você falou da questão dos dados, depois você falou do posicionamento pessoal que ela tem na internet, e com o último você finalizou pela pergunta. Então eu acho interessante também não haver interrupções para que ela consiga formular a linha de raciocínio da mesma forma que você conseguiu. É só essa ponderação que eu acho que é interessante a gente fazer. Vai lá. Enfim, como eu estava falando, você perdi minha linha de raciocínio. Não tem um consenso. Então, basicamente, eu respondo essa sua pergunta falando o seguinte: a mera existência de dúvida te dá o dever moral de ser contrário ao aborto. Acabou? Simples, só isso. A grande questão é a seguinte, né? A dúvida é para quem? Essa é uma ideia bem filosófica, assim, porque assim, a mera existência de uma dúvida, né? O pessoal usa muito aquele exemplo porque se tem um prédio, o prédio, a gente vai demolir um prédio e a gente vai estar prestes a apertar o botão. A gente vai apertar o botão, porque se demolir, se tiver uma pessoa lá dentro, se tiver a possibilidade de ter uma pessoa lá dentro, a questão é a seguinte, Ingrid, se você existe essa possibilidade, você sobe no prédio, dá uma olhada e vai embora. Eu vou te dar um outro exemplo. Por que isso aí não é desse jeito? Primeiro assim, né? A gente não vai conseguir ter certeza nunca. Não vai ter certeza nunca. Então a gente precisa escolher os melhores argumentos. Então assim, vou te dar um outro exemplo. Tem muita gente, por exemplo, você é cristã, eu sou cristão, a gente acredita que tem Deus, que existe Deus. Beleza, existe Deus lá no céu. Todo mundo vai começar a seguir as práticas que os cristãos falam que tem que seguir, porque e se tiver Deus? Então assim, não, as pessoas não fazem isso. As pessoas falam, cara, quem acredita, acredita, quem não acredita, não acredita, tá? Então o negócio é o seguinte, a gente tem que se basear no que as principais autoridades do tema acreditam, Ingrid. Então, por exemplo, Academia Nacional de Medicina, 12ª semana. Vamos lá, Conselho Federal de Medicina, 12ª semana. Então, assim, a gente tem que pegar as autoridades brasileiras. O que as autoridades brasileiras estão falando? Conselho Federal de Medicina, que eles falam? 12ª semana. Eu acho 13ª, inclusive. Eles falam 12ª para ser bem cautelosos. Então, assim, tipo, se a gente não vai... Então, se você não concorda com isso, você tem todo o direito. Agora, a gente tem que dar liberdade de... Se as autoridades estão falando 12ª semana, acho que as pessoas devem ter o direito de escolher qual semana elas acreditam. Agora, eu tenho uma única certeza para te falar, Ingrid. Quando eu viro para você e falo assim... Tô até mais calmo, vou te pedir desculpa por estar nervoso no começo, tá bom? Tô até mais calmo agora. Mas assim, quando eu viro pra você e falo, Ingrid, você é ignorante sobre aborto. Você é ignorante. E você não precisa ser ignorante, tá, Ingrid? Porque você tem, por exemplo, o Gabriel do seu lado, que é uma pessoa estudada, que faz faculdade, que teve a matéria de embriologia. Você é uma pessoa que tem acesso a livro. Você pode comprar um livro lá. Você pode fazer um curso aqui, um curso ali. Quando eu falo pra você que você é ignorante, eu pego no seu pé porque você é ignorante, porque você quer. Quando você vira e fala assim, eu não sei a definição de aborto, pra mim é um absurdo. Porque você... Peraí. Você não falou, você falou a definição... Você não falou que você não sabe. Você falou uma definição que você não sabe. Claramente você não sabe. Então, quando você vira e não sabe por que o aborto... Por exemplo, se eu te fizer uma pergunta, eu vou até te fazer essa pergunta no final e eu quero ver o que você vai falar. Por que o aborto é considerado até a 22ª semana? Por que depois disso não é mais considerado aborto? Por que antes é? Então, tipo, quando eu tô falando pra você, Ingrid, que você é uma ignorante sobre esse tema, eu tô falando pra você que você
é ignorante porque você não estuda, porque você não quer estudar. Então, você tem a possibilidade de estudar. E eu tô aqui na sua live, nos seus seguidores, para falar para você. Porque se os seguidores estão te acompanhando, eles também devem, tipo assim, devem ter uma noção. Ou você começa falando assim, ó, gente, eu não sei sobre esse tema. E aí eu tô falando coisa da minha cabeça. Ou então você não fala igual você fala aqui, não, né, é uma vida, e é um absurdo, e tal, tal, tal. Então, já que você sabe, já que você fala com tanta propriedade que tá matando um bebê, eu te pergunto, qual a diferença de um... Por exemplo, então eu vou te fazer essa pergunta aqui. Qual a diferença de um feto e de um embrião? Meu irmão, olha, tudo que você falou até agora foi só que Ô, Ingrid, você não rapidinho, sabe o que é rapidinho. aborto, você não Deixa eu só tem noção. fazer um questionamento aqui antes que você responda, porque ele citou que ela tem o Gabriel. Eu queria entender de qual Gabriel que você está fazendo Não, referência. Sou eu? ela tem um amigo que é quase formado em medicina. Ah, Então, tá. É outra pessoa, não sou eu. Eu entendi entendi o que é que você está falando. Tá. Pode responder, Ingrid. É só para deixar claro aqui, porque eu não faço medicina, não. Mas esse é um tema que eu estudo bastante. Pode falar, Ingrid. Ele tava me chamando aqui de ignorante, ignorante o tempo todo, né? Porque ele me fez uma pergunta, eu respondi a pergunta que ele me fez. Ele falou o que que é um aborto? Eu falei, interrupção de uma gravidez. Ele disse que eu não sei. Eu respondi. Quem chegou no início da live viu que eu respondi e ele tá inventando. Eu respondi sim o que que é o aborto, tá? Qual foi a última a pergunta que você me que fez? está A totalmente diferença entre um relacionado com feto o e um aborto. Então, embrião? tipo assim, você tem que saber qual é para você falar basicamente sobre aborto, você tem que saber o que é um embrião, o que é um feto. Então, eu te pergunto, qual é a diferença de um feto e de um embrião? Até Então é o início, é o estágio inicial não, da ação. Até quando? Acho que oitava é a terceira semana. semana, se não me engano. Oitava semana. Tudo bem, cada semana. Mas tá bom, e aí? Tá, O que eu mais quero que você saber quer por que saber? que a outra pergunta que eu fiz para você, por que que até a 22ª semana, então, não sei se deu tempo aí da galera te mandar, até a 22ª semana é considerado aborto. Por que que depois não é? Por que que antes é? Só pra gente entender isso. Não faço Por, ideia. por que Por você quer que que eu que te não é? explique? Não sei. Pode explicar, querido. Você é um acadêmico de medicina. Pode explicar. Inclusive, eu quero que você explique por que que o aborto não é um assassinato. Porque o nosso debate gira em torno disso, né? Ninguém quer saber aqui quando que começa a vida, quando que não Esse é, começa. A gente só tem a consciência de que o aborto é um assassinato e essa você é a falar questão, pra gente Ingrid. que não Você é. tá falando Vai que é um lá. assassinato. Oi? Claro que faz toda a diferença. Vai, Então, fala. assim, primeiro eu vou te explicar por que que é até a 22ª, tá bom? Por que até a 22ª? Tá bom. Ingrid e seus seguidores. Até a 22ª semana é porque a gente tem uma substância no nosso organismo chamado líquido surfactante, com R, surfactante, que é produzido na 22ª semana por uma célula chamada pneumócito do tipo 2. Essa célula, ela produz esse líquido. O que que esse líquido faz? Ela evita que os pulmões se colapsem. Então, o pulmão de um bebê, ele não respira dentro da barriga. Sabia, Ingrid, que ele não respira dentro da barriga? Ele recebe a oxigenação pela mãe, ele recebe a oxigenação... Oi? Mas ainda vai acontecer, né? Só Vai. tá claro que isso ainda vai Isso. acontecer, né? Porque é uma fase do embrião. Então, se você interrompe Pô, eu isso, acho. é um assassinato, Eu não é acho. não? Concordo com você. Então, assim, até a 22ª semana, eu Então, concordo com... Aí, enfim, já vou chegar nisso. Até a 22ª semana, o bebê não consegue produzir esse líquido, né? Não, ele não tem a célula pneumócito tipo 2 para ele, ele ainda não está produzindo. Então, assim, por que que eu não concordo com a teoria da 22ª semana? Por que que tem gente que fala que, assim, até a 22ª semana deveria poder aborto? Porque a teoria fala que, assim, até essa data, o bebê não consegue sobreviver fora do útero. Então, depois disso, ela consegue sobreviver. Por quê? Porque ele começa a produzir líquido surfactante. Por que que eu não concordo com isso? Eu não concordo com isso porque se você der corticoide pro bebê, ele produz líquido surfactante. Então, eu não concordo com isso. Se ele nascer 20ª, se você der isso, ele produz. Então, para mim, essa tese não faz sentido. Agora, por exemplo, Ingrid, eu tô te falando assim, agora eu vou te perguntar. Você sabe por que que o pessoal acredita na 13ª semana? Você sabe por que que tem gente que acredita que a vida começa na 13ª? Começa na gastrulação? Ou começa na nidação? Você sabe por quê? Ou acontece na teoria geneticista? Você tem alguma ideia ou você não sabe sobre isso? não, eu acredito que as pessoas, elas vão pesquisando e vão acreditando naquilo que é conveniente para elas, né? Então, assim, para elas, assim, muito claro aqui, sendo bem racional com você. Se você botar qualquer feminista aqui, que isso é uma pauta feminista, que é o que eu falo, né? Qualquer feminista, elas não estão absolutamente nem aí de onde começa a vida, se é no zigoto, se é no feto, se é no embrião. Elas não estão nem aí. Então,
basicamente, eu acho que isso é um pouco irrelevante quando a gente vai debater sobre aborto ser questão de saúde totalmente pública. relevante. E eu, Mas, enfim, Loli, só deixa ela terminar. aquilo que é conveniente, assim, aquilo que favorece, entendeu? Então, tudo é bem. basicamente isso. Não, Pode você não continuar. sabe essas outras coisas. E aí, mais uma vez, eu te falo, é ignorância, mas não no sentido de você é uma ignorante, eu tô te ofendendo. Eu tô falando, você é uma ignorante porque você não tem esse conhecimento. Tá? Você não tem esse... Não, por quê? mas a vida começa Por a partir quê? da concepção. Por quê? Esse é o meu conhecimento, isso que eu acredito. Porque eu li sobre isso. Tem inclusive aqui, cadê o nome dele? Quando começa a vida, né? O livro do Fundamentos da Embriologia Humana, do Kate Moore, você deve saber, né? Então, em 1988, ele falou: o desenvolvimento humano começa depois da união do gene masculino com o feminino, as células genitais e tudo mais, e forma o zigoto. E isso não só está aqui, mas como também na Constituição. Vocês aqui que são do direito, vocês sabem, né? A Constituição fala o seguinte, lá no artigo 5º, que os direitos dos nascidos estão assegurados desde a concepção. Tem também lá o Pacto de São José, que fala, né, que a vida do ser humano deve ser preservada desde o zigoto. Então, assim, a gente tem diversas bases para afirmar que a vida deve ser inviolável desde a concepção. Entendeu? Isso que você está falando aí também são teorias, que também a gente pode levar em consideração. Mas o que está prevalecendo, pelo menos até hoje, é que a vida Tá. Deixa eu posso só fazer uma pontuação aqui, que até o pessoal colocou isso nos comentários. E é o seguinte, eu acho interessante a gente voltar para o tema central, porque o que é que eu estou percebendo? A discussão era se o aborto era uma questão de saúde pública ou não. E agora a discussão já está indo para onde que começa a vida. Só que aí você está fazendo um juízo, porque o que acontece? Se não estou fazendo juízo. Você está fazendo um juízo até porque se a pessoa não sabe nem a definição do que é aborto, o que é feto, o que é embrião, fica difícil discutir se aborto é ou não questão de saúde pública. Exatamente. Se você não sabe nem a definição de algo. Eu estou falando para você, Gabriel, que se a gente não for do princípio... Então, por exemplo, aborto é uma questão. Se a gente não definir o que é um aborto, o que é um feto, não tem como a gente... É assim, ó... Não, mas peraí, a definição, tanto você quanto a Ingrid já deram uma definição e isso nós compreendemos. Aí agora a discussão ela está girando em torno das discussões teóricas de onde começaria a vida ou não. Gabriel, você apresentou uma discussão teórica e a Ingrid está falando que ela não acredita nessa discussão. Que eu acho válido, só que não é o tema central do debate, entende? Deixa eu falar uma coisa. Primeiro de tudo, eu acho que o debate está sendo entre eu e a Ingrid, acho que você não deveria se meter da forma que você está se metendo. Acho que a gente não estou me metendo, eu não estou fazendo juízo de valor sobre o que você está falando, meu querido. Posso terminar de falar, meu querido? Pode sim. Obrigado. Então, o negócio é o seguinte, a gente está conduzindo a live segundo a nossa linha de raciocínio. Não adianta se trazer para o que você... Então, assim, eu acho que a linha de raciocínio básica e primordial é a gente pensar o que é um embrião, o que é um feto. Então, agora a gente estava fazendo o caminho contrário. Ela quis começar do final, eu quis falar do começo. Agora eu estava perguntando para ela, você sabe o que é um feto? Você sabe o que é um embrião? Então, eu tô aqui mostrando para Ingrid que não tem como ela discutir, ela debater sobre aborto e saúde pública, e eu tô totalmente disposto a debater sobre isso. Mas se ela mostrar um embasamento teórico mínimo, para falar isso. Então eu falo o seguinte, Ingrid, quando eu falo para você que você não tem as bases e que você, por exemplo, de verdade, Ingrid, você saiu para candidata a deputada e você ia defender essas pautas. Ingrid, você não queria ser política, não quer ser cobrada? Você quer ser política e não quer ser cobrada? Posso terminar de falar? Você é política e não quer ser cobrada? Então, deixa ele terminar, Ingrid. Deixa ele terminar, vá. Se você quer defender essa pauta, Ingrid, minimamente, você tem que saber. Ó, de verdade, eu podia estar perguntando para você assim, ó, o que é um sincício trofoblasto? Eu não estou perguntando isso para você, eu estou perguntando o que é um feto. Pô, pelo amor de Deus. Gente, a gente tá... Quando que a gente se desconectou da realidade tão grande assim, que quando a gente vai discutir aborto, a gente não tem que discutir feto, não tem que discutir embrião. Eu tô falando pra você, se a gente... quando acontece... é uma questão de saúde pública ou não? Se a gente não souber quando a vida não tiver um mínimo assim, ó, você sabe por que isso acontece? A gente não tem como ter esse debate. Não tem como você virar e falar assim, eu vou discutir esse tema, e cara, que essa live, Ingrid, de verdade, sirva pra você pegar livro e ler, tá ligado? E ler, e um dia você me dá um pau aqui. Mano, maravilhoso. Agora, enquanto você não tiver um embasamento teórico
básico, primordial. Não tem como você discutir esses temas. Aí você está influenciando milhões de pessoas, milhões, porque seus vídeos dão milhões de views. E, cara, você tem que usar isso para coisas que você manja. Por exemplo, eu já vi você discutir brilhantemente sobre feminismo. Agora, se eu não sou especialista, eu não vou debater isso com você, porque eu não manjo igual você e igual as pessoas que debatem. Agora, se você quer se propor, você foi no meu Insta, você me chamou para debater sobre aborto e questão da saúde pública. Então eu tô falando para você, você não sabe o que é saúde pública, você não sabe o que é aborto, você não sabe nem o que é um embrião. Então, por favor, eu te pergunto, você sabe o porquê que você acredita que a vida começa na teoria geneticista? Você sabe por que as pessoas acreditam que acontece na gastrulação? Você sabe o que é anidação? Você sabe o que é aparelhamento de cromossomos? E tudo bem, ó, eu não sei. Você vira para mim e fala, Lohan, eu não sei. Não tem problema você falar, eu não sei. Só que não vem debater na internet como você souber. Já acabou de falar? Não, é que assim, pessoal, é o seguinte, as perguntas que o Lolis me fez, a única que eu não respondi com propriedade, que eu até falei, pô, cara, não sei, você me reconhecer porque você que é estudante de medicina aqui. Inclusive, eu quero até mais te ouvir, porque essa questão do embrião, de onde começa a vida, de onde termina a vida, no nosso debate aqui, isso pouco importa, porque na hora de legalizar o aborto não tem ninguém nem aí para isso. É isso que eu tô falando. E outra coisa, as perguntas que você me fez, eu respondi. Eu dei embasamento de livro, eu falei aqui sobre o Kate Moore, eu falei aqui sobre Constituição, eu falei aqui sobre o Pacto de São José. Não importa o que eu fale, Lolis, o que eu falar, você vai falar, não, porque você é ignorante, porque você não tá respondendo nada, porque você não sabe isso, você não sabe aquilo. Então, cara, pra mim fica inviável o debate assim, porque eu tô respondendo o que você tá falando. Você falou que eu não sei o que é um aborto, eu respondi o que é um aborto, e você falou a mesma coisa que... Calma aí. Você falou a mesma coisa que eu, com outras palavras, depois de verdade, você está sendo desonesto aqui e tá parecendo que só quer mostrar o que você faz na faculdade de medicina. Então, eu vou falar aqui, gente, ele faz faculdade de medicina, é um militante, ele ignora o próprio juramento dele, inclusive, de Hipócrates, que ele vai falar no final do curso. E, sinceramente, Loris, você é um médico, me envergonha saber que estão formando profissionais que nem você. E eu teria vergonha e medo de ser tratada com um profissional como você que diz que aborto é questão de saúde pública. Perfeito. Tá bom? Então, Pode assim, Ingrid, agora. agora eu vou responder a sua ponderação. Em nenhum momento eu tô querendo me achar porque eu faço medicina, não. Eu acho que, por exemplo, inclusive, vou falar aqui, Ingrid, pode dar seu barraco. O negócio é o seguinte, você pode ser um enfermeiro, você pode ser uma pessoa comum. Você pode ser uma pessoa comum. Você pode virar e falar assim, eu não faço nem faculdade, mas eu gosto desse tema. Então você vai lá e você se prepara para isso. Agora, isso já para mim já seria primordial e necessário para na mesa da sua família você debater isso. Quando você quer ir na rede social, se colocar como uma porta-voz da direita conservadora igual você é, pior ainda. Você não saber nem a teoria, tá ligado? Você não sabe nem a base. Então, assim, eu tô falando para você, se você não estiver preparada, não fala. Se você não sabe o que é um embrião, como é que você quer falar que matou bebê se você não sabe o que é o bebê, você não sabe o que é embrião, você não sabe o que é um feto? Então, eu não tô querendo colocar, nossa, como o Lohan sabe como o Lohan faz medicina, ele sabe. Não, é como qualquer pessoa que abrir um livro ou pesquisar, coloca embriologia básica no YouTube, vai ter uma sequência de vídeo aí, ó, 50 vídeos, o cara vai te ensinar a formação de um feto, de um embrião. Ele vai te ensinar. Então, eu tô falando para você mais uma vez. Se você quiser debater sobre essas coisas, mas a gente pode passar agora para a saúde pública sem problema nenhum, mas agora que fique claro para todo mundo que está assistindo que a Ingrid não sabe o que é um feto, não sabe o que é um embrião, não sabe o que é um zigoto, não sabe o que é gastrulação, não sabe o que é nidação, não sabe por que acontece na 13ª semana, não sabe o que acontece na 22ª, não sabe nada. Ela não sabe quando acontece a teoria que ela acredita, a teoria geneticista. Você não sabe quando ela acontece. Você não sabe quanto tempo ela leva para acontecer. Ela leva 1 hora, 24 horas, 48 horas? Você sabe disso mais ou menos? Não, você não sabe. E você se propõe a falar como se você soubesse. Ah, eu acredito porque essa é a verdade. Que verdade que você não conhece? Qual verdade que você não conhece? Bom, vamos lá. Posso falar agora? Ele tá falando aqui da questão do início da vida e tudo mais. A gente concordou que a vida, né, ela não tem um consenso na ciência. Eu já falei sobre isso e ele concorda com isso comigo. Não tem consenso e você não tem consenso. Lolis, por Lolis, favor, não só interrompe ela. Deixa ela terminar. Ela não te interrompeu. Por favor. Sim, não tem um consenso de quando começa. Eu falei
falei, cada um acredita naquilo que estuda, naquilo que é conveniente, né? Então, eu acredito sim que a vida começa a partir da concepção. Eu já informei aqui, inclusive livro que eu li, inclusive na Constituição, eu falei tudo isso aqui, mas pro Lolis eu sou ignorante, dana-se, que a live vai ficar aí gravada, vocês vão ver, né? Então, enfim, é basicamente isso. Vamos, E pode continuar, vamos passar agora para a a questão gente da pode saúde passar. pública. Só quero fazer uma pontuação aqui, antes da gente passar, que se você parar agora, eu tô total de acordo. Se você parar agora e falar para mim o porquê você acha que é essa teoria que você concorda, porque o Kate falou. Não, eu não quero saber o que o Kate falou, eu quero saber o que a Ingrid acha. O que a Ingrid Ferreira não, né? Ingrid Silveira acha. Por que ela acredita nessa teoria geneticista? Por quê? Então, antes da gente ir, eu queria saber de verdade. Por quê? Não, eu não quero saber o que o Kate acha, e nem o que o Larson acha, e nem o que o Langman acha. Eu quero saber por que a Ingrid, tudo bem, ou a gente pode passar isso e falar, mano, eu não tenho embasamento teórico, não tem problema, a gente passa pro próximo tema. Por que eu acho que a vida começa a partir da concepção? Então vamos só encerrar essa pergunta que você fez e depois a gente vai para outra rodada para a gente, viu? Vamos encerrar com esse questionamento, o Ingrid responde, aí depois a gente abre para começar a segunda rodada aí. Perfeito. Porque eu acho que a vida é a partir da concepção, por conta principalmente da minha crença religiosa. E você, como um cristão, com certeza não vai chegar aqui para mim e ficar me invalidando por conta disso, porque você também se diz cristão, né? Eu acredito que o Senhor ele tem um propósito para a vida de cada um, né? E você ser contra o aborto vai muito além de coisas científicas, de bases científicas, de bases teóricas, que inclusive você sabe muito mais do que eu, né? Porque você é um estudante de medicina. Porém, nós temos uma crença, nós temos a palavra de Deus como nossa regra de fé. Então, assim, a vida começa a partir da concepção baseado naquilo que o Senhor tem para a vida de cada um. Entende? Então, para mim, Ingrid, a vida começa a partir da concepção e ponto final. Agora, o que a ciência vai falar ali? Porque a vida começa depois do terceiro mês, depois do quarto, depois do quinto, que para cada um começa num mês. Então, é basicamente isso. A minha crença religiosa também define aquilo que eu penso. Só uma pontuação sobre esse tema. Deixa eu só sugerir, porque assim, como você fez um questionamento, eu acho que seria interessante você responder por que é que você entende por que é que você entende essa questão que você perguntou. Então, eu acho que seria interessante você responder a mesma pergunta que você fez, até para a gente ter uma paridade aqui e já seguir também. Só para continuar, assim, a Bíblia não fala que é na emparelhamento de cromossomos, tá? Pessoal, se choquem. Pessoal, se choquem. Ingrid, deixa ele terminar, depois... Não, assim, enfim. Choquem. Mano, fiquem surpresos. Evangélicos presentes na live. A Bíblia não fala sobre emparelhamento de cromossomos. A Bíblia fala, no máximo, antes da barriga da sua mãe, eu já sonhava com você, coisas desse tipo. E aí você pode pensar, antes, aí quando começou, pode ter começado ali, você sabe, tipo, só para dar como um dado aqui para o pessoal saber, mais de 50%, mais ou menos 50% dos espermatozoides que fecundam um óvulo, 50% não vinga. Então, assim, é quando junta. Pô, mas então 50% das crianças que Deus criou morrem no útero. Então, assim, não é tão simplista quanto vocês estão achando que é, ou quanto você acha que é, Ingrid. Agora, a pergunta é por que eu acredito no que eu acredito? Eu posso responder. Por que eu acredito nisso? É uma linha de raciocínio muito básica. Quando que a vida acaba? Acaba quando para de bater o coração? É isso? Ou o cara que teve um choque lá e teve uma parada cardíaca no jogo de futebol americano essa semana, ele morreu? Ele acabou? Não tem mais? Ou ele recebeu um desfibrilador e voltou à vida? Ele voltou à vida, quer dizer que a vida dele não acabou. Agora, se uma pessoa tem morte cerebral, ela volta à vida? Você conhece algum caso de alguém que voltou à vida? Não. Você pode orar na igreja 48 anos. Não tem nenhum caso de alguém que voltou à vida. Não tem nenhum caso de alguém que morte cerebral e voltou à vida. Teve um caso lá, teve um estudo que apontou que teve um cara que recuperou o metabolismo de algumas células. Não voltou à vida. O cara não retomou consciência, o cara não retomou centro respiratório, o cara perdeu o bulbo do tronco encefálico, ele não tem mais respiração. Ele morreu, tá? Enfim. Então, por que eu acredito que a vida começa na 13ª semana, mesmo sendo um cristão, velho? Olha que choque para vocês.
Porque, do mesmo jeito que a vida se termina no fim do cérebro, para mim se inicia no primeiro impulso cerebral. Quando acaba o último impulso cerebral, essa pessoa, infelizmente, faleceu. E quando acontece o primeiro impulso cerebral, para mim, essa pessoa nasceu. Então, assim, é básico. E, assim, é totalmente embasado teoricamente. Não preciso me embasar em Bíblia nenhuma, porque eu não tenho pretensão disso agora. Mas, para mim, na minha visão, que não é não tem que ser julgado pelos olhos da Ingrid, na minha visão, isso se encaixa. Agora, se você, XYZ, não concorda com isso, aí talvez é a hora de você talvez se rever, porque você está muito atrasado. Mas, enfim, acho que é isso. A Ingrid não sabe... Deixa eu... Não, peraí, agora deixa eu falar rapidinho. Ingrid, só vou te dar 2 minutinhos, porque a gente precisa seguir, mas vai. Olha só, ele falou que para ele, né? É para ele. Ele falou que é a partir do impulso cerebral. Agora, se você interrompe, né, o feto lá de ter o seu primeiro impulso cerebral, você tá, de qualquer forma, interrompendo a vida dele. Não é? Tá, deixa eu só fazer um parâmetro aqui. Pelo menos eu acho que para mim, no debate, ficou um pouco definido a visão de cada um. Ingrid tem uma compreensão essencial sobre a vida por um viés religioso. Exato. E desse viés religioso é que ela tem o seu embasamento pessoal, que foi esse o questionamento que você fez. Você tem o embasamento de que só existe vida quando existe atividade cerebral. Exato. Então, foi as 2 pontuações que a gente teve aqui. Ingrid compreende, até como você falou, que a formação da vida precede, né, todo esse ato por uma idealização divina. E você compreende que essa formação prescinde da atividade cerebral. Então, vamos entrar agora nessa questão da saúde pública, porque é o seguinte, né, eu acho que a definição de saúde pública, todo mundo já deixou claro aqui, que seria um conjunto de medidas adotadas pelo Estado para garantir o bem-estar físico, mental, psíquico, social daquele ser. Então, quando a gente entra nesse tema, a gente precisa entender que o Estado está discutindo essa questão do aborto, né? Então, eu queria saber o posicionamento de cada um, de qual que seria a discussão mais saudável para o Estado ter referente a essa questão. A primeira rodada eu comecei com a Ingrid, e agora eu vou começar com o Lolis. Pode ser? Qual é a sua pergunta? Quais as medidas do Estado? Quais as medidas do Estado que você acredita que você entende que são adequadas para garantir e assegurar esse dito direito ao aborto, assegurar essa questão do aborto? Não, agora é importante eu fazer uma pontuação para vocês. Quando agora eu falar sobre questão de saúde pública, agora não entra mais o meu juízo de valor se deveria ser legalizado ou não. Por exemplo, agora é criminalizado. É criminalizado. Agora a gente parte do ponto que é criminalizado. Não adianta mais eu falar, o que eu acho. Não, não é esse o ponto. Não é mais se eu acho que deveria ser criminalizado ou não. Não é mais esse o ponto. Então, assim, agora é a questão, tá? Rapidinho. Meu questionamento foi de como que o Estado, você entende, de como que o Estado deveria discutir essa forma. Sim, discutir essa questão. Você falou, entendeu? Eu não estou entrando assim do que seria ideal, do que não seria. Perfeito. Não, então. Deveria acontecer. Foi mal, travou aqui. Voltou? Agora voltou. Então, eu questionei como que você entende que essa discussão deveria acontecer por parte do Estado. Como que o Estado deve discutir o aborto como uma medida de saúde pública? Então, vamos lá. Por que o aborto é uma questão de saúde pública? Bom, isso é muito básico, né? Vamos lá, vamos pensar de uma forma racional e lógica aqui, pessoal. Tipo, vamos fazer o seguinte, vamos criar um caso hipotético. A gente faz isso na faculdade, geralmente, Ingrid. Depois, um dia você vai descobrir como é que é. O negócio é o seguinte, se você for fazer faculdade, o negócio é o seguinte, a gente cria um caso hipotético aqui. Vamos falar, Ingrid, você, por acaso, você ficou grávida, tá bom? Você ficou grávida, você casou, casou virgem, ficou grávida na lua de mel. Aí você tá lá, com 6 semanas de gestação. E aí você vira e tem um aborto espontâneo. E aí você não tem convênio. Você vai para onde?
Você vai para o Ministério do Trabalho, você vai para o gabinete presidencial ou você vai para o hospital? Ou para o SUS? Você vai para o SUS. Então, se você vai para o SUS tem que se ocupar de você. Sendo um aborto espontâneo ou não. Você chega no SUS com seu aborto espontâneo, o SUS te trata, ou seja, essa questão de aborto é tratada pelo SUS. Se tem um monte de aborto espontâneo acontecendo por aí, vamos falar, por exemplo, teve casos de alguns remédios que estavam causando abortos espontâneos. Quem resolveu esse problema? O SUS, regulamentando impedindo que esse remédio fosse vendido. Então, o quê? Ou seja, o SUS estava percebendo, tal remédio está causando aborto, então a gente precisa proibir esse remédio, ou regular o uso dele. Ou seja, faz parte do Estado regular ou controlar ou tomar medidas para que o aborto seja, mesmo que seja o aborto espontâneo, ele seja tratado bonitinho, direito, para dar saúde para as pessoas. Então, qual é o passo, Ingrid, que você não entende de, além da parte criminal da questão do aborto, né? Porque hoje é proibido, então é uma questão criminal hoje, penal, eu não sei, não faço direito. Além dessa parte criminal, aonde que você não entende que, além de criminal, é de saúde pública? Qual é a questão? Então, vamos lá. Sabe o seu vídeo que você fez lá, então? Você disse que eu não li a matéria completa da ministra, né? Onde ela... Não, eu vi o seu vídeo. Foi o seu vídeo. Que você falou que eu não li a matéria completa da ministra e que ela só falou que vai garantir os direitos que já existem. Só que eu vou ler aqui a fala dela certinho, do jeito que ela falou. Depois você pode até ver. Ela diz o seguinte: para nós, a questão do aborto é uma questão de saúde pública. Foi isso que eu falei no meu vídeo. Aí, é importante pensar que nós estamos terminando um ano em que o Estatuto do Nascituro estava aí no Congresso e nós quase perdemos. Isso é a fala dela. Se nós tivéssemos perdido ali naquele debate, o aborto teria sido encerrado de todas as formas. O que for possível para avançar, nós vamos avançar. É isso que ela falou. Agora, se for para retroceder, é melhor que a gente assegure o que está garantido em leis. Inclusive, essas questões aí que você falou sobre o aborto ser o espontâneo, né? O aborto espontâneo, isso aí são coisas que o SUS já atende. O aborto, quando a ministra falou que o aborto é questão de saúde pública, ela não estava falando sobre atender essas mulheres que já abortaram, né? Sobre ela estar lá sangrando, mas porque o SUS já faz isso, irmão. Ela está falando para o aborto conceder de forma gratuita, tá? Para o SUS conceder de forma gratuita o aborto. É disso que ela está falando. Ela não está falando de atender essas mulheres. Ok? Então, isso não é questão de saúde pública, porque não é função do SUS, tá? Matar um bebê dentro do ventre, tirar o filho dentro do ventre, tirar o feto, da forma que você quiser entender, tá bom? Não é função do SUS. Como disse, a função do SUS é garantir o bem-estar físico, social, mental da população, da mulher, enfim. Então, não é medida. Então, quando você fala que a mulher chega lá sangrando e tudo mais, é a consequência do aborto. E não é o Estado não pode gerar essa consequência na vida da mulher. Olha a frase, okay? hein, Então, o aborto é uma questão de saúde pública. Quer dizer o quê? Quer dizer que até abortos que estão acontecendo escondidos, em nenhum momento... Olha como a frase não é. Abortos o aborto deveria ser legalizado, já que tem mulheres morrendo no sistema público. Não, não é essa frase. Não é essa frase. A frase é: o aborto é uma questão para a saúde pública. Por quê? Se a gente falou no começo lá da live que 250 milhões... Sim. 250 mil mulheres por ano são hospitalizadas por abortos feitos ilegalmente. Quer dizer que a gente está lotando hospitais, tá? A gente está lotando... É porque, sabe o que é? É muito comum as pessoas fazerem, Ingrid? De verdade, cara. É muito comum as pessoas confundirem falar que aborto é uma questão de saúde pública com aborto tem que ser legalizado. Não é, as duas coisas não são a mesma coisa. Quando a gente fala o aborto é uma questão de saúde pública, a gente está falando o seguinte: 250 mil mulheres estão sendo internadas nos hospitais, não é verdade? Elas estão tomando leito de pessoas que estão precisando, elas estão usando remédios que poderiam estar sendo usados por outras pessoas. Ou seja, a saúde pública, a gente precisa tomar medidas, por quê?
a gente está tomando leito de gente que não deveria estar lá. Então, como que a gente, já que é proibido, como é que a gente vai fazer como saúde pública? Qual medida, qual política pública a gente vai fazer, vai realizar para que esses abortos que são ilegais e não deveriam estar acontecendo, o que a gente vai fazer para isso? Então, vamos lá fazer, sei lá, educação sexual, planejamento familiar, incentivar o uso de camisinha, tal. Isso tudo, Ingrid, é parte do planejamento de saúde pública. Isso aqui é saúde pública. Então, como é que você vai falar para mim que você está confundindo? Tem que legalizar, tem que fazer de graça, e não foi isso, e nada do que a galera está falando é isso. E você está confundindo legalizar com cuidar das mulheres. Cuidar das mulheres é parte da saúde pública. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu não sei se estou sendo prolixo, mas te dar um exemplo aqui. Um assalto é proibido. Assaltar é proibido. Mas se o assaltante trocar tiro com a polícia e aí o cara tomar um tiro e chegar no hospital, ele tem que ser tratado. E aí, por exemplo, começa a chegar um monte de gente. A gente faz o juramento de Hipócrates de tratar todo mundo igual. Então, se a gente, como saúde, começa a ver que está lotando o hospital de leitos ocupados por pessoas que estão trocando tiro, o hospital tem que ver pública. A gente tem que virar e falar assim, pô, a gente tem que tomar medidas, porque bem-estar emocional, físico, social, então a gente tem que tomar medidas para diminuir esses leitos. Esses leitos estão sendo ocupados. Então faz parte do Estado, da parte da saúde pública, cuidar dos abortos clandestinos, cuidar dos assaltos que estão acontecendo. Faz parte também, é criminoso, é penal, sei lá, penal, criminoso. Mas também é de saúde pública. Uma coisa não anula a outra. E assim, a gente, quando fala saúde pública, Ingrid, cara, de verdade, não é libera, é cuida, vamos pensar numa alternativa, vamos planejar. Tudo bem, concordo com você. Vamos pensar numa alternativa, vamos planejar, contando que não tem alternativa do Estado oferecer de forma gratuita que a mulher tire seu filho dentro do ventre. É basicamente toda a questão de você cuidar da mulher, de poder dar métodos para ela, contraceptivos, que inclusive o SUS dá, métodos contraceptivos, laqueadura, fazer programas de incentivo para que se cuide da mulher que é pobre, que é negra, que ela sempre usa esses argumentos aí, criar programas de incentivo para que cuide dessas mulheres e também do bebê que está no ventre. Cara, eu sou super a favor. Eu concordo com Deixa Agora, a Ingrid terminar, vamos sem interrupção, por favor. A minha discussão aqui, Lores, não sei se é essa discussão, depois eu até quero entender melhor com você. A minha discussão com as feministas é elas falarem que o SUS tem que legalizar o aborto, falando que isso vai diminuir de alguma forma, que isso vai diminuir o sofrimento de alguma forma, que os leitos vão diminuir. Isso é mentira. Isso é mentira. Então, Lolis, peraí. Vamos, sem interrupção. Vamos continuar e depois você... Pelo que você falou. Eu tenho diversos dados que comprovam isso. Por exemplo, na África, não, Ingrid, o aborto é legalizado. Não tem dado para comprovar isso de pessoas... Não, eu estou só complementando, só para deixar claro. Eu concordo que a gente não tem dados para afirmar que vai cair. Porque tem lugar que cai, tem lugar que sobe. Então, tipo, não é por aí que a gente tem que tratar, tá ligado? Não, sim, exatamente. Por exemplo, eu tenho seguidora de Portugal. O problema vai ser a banalização, tá? Eu tenho uma seguidora de Portugal, ela é manicure, ela falou, aqui é assim, as mulheres chegam aqui pra fazer uma, chega atrasada, e fala assim, fulana, tô vindo aqui, cheguei atrasada porque eu acabei de fazer um aborto, não sei o quê. Cara, lá em Portugal é completamente banal, assim, a vida. Sabe? Então, é basicamente isso que eu tô querendo te dizer. Eu super sou a favor, cara, de a gente criar programas de incentivo, fazer cesta básica para essas mulheres que estão passando necessidade, sabe? Essas mulheres pobres, negras. Eu sou super a favor. Já fiz trabalho com morador de rua, projeto Uma Vida para Jesus. Dar comida para essas pessoas, dar uma palavra para elas, ajudar a cuidar dos filhos. Agora, mano, tem várias formas da gente fazer isso sem ter que legalizar o aborto. E é isso que eu tô querendo falar pra você. Essa questão que você falou da saúde beleza. pública Por isso que só algumas ponderações. Isso é saúde pública, ou seja, o aborto legalizado. Por isso a gente tem que. Quando a gente vai discutir se o aborto é uma questão de saúde pública, a gente tem que tirar que é o juízo do nosso juízo de valor. Ah, então mulheres vão morrer. Cara, tipo assim, esse não é o ponto, apesar de ser verdade. Mas esse não é o ponto. A gente tem que ver como é que a gente vai diminuir essas mortes. Mas não é, já que as mulheres vão morrer, já que bebê vai, já que eu acho que vamos, não é assim, esse não é o ponto. Não tem que ter juízo de valor. Isso é outro debate. Se vai aumentar o aborto, se a gente vai aumentar o prazo de 0 para 13 semanas, isso é outro debate. Isso é outro debate. O debate de ser saúde pública é como é que a gente vai construir medidas, igual você falou, medidas que vão ajudar que
que esses casos, já que a gente tem que fazer a lei se cumprir hoje, do jeito que ela é hoje. Então, assim, eu sei que existem muitos argumentos aí, tem muita gente que usa esse argumento de, não, porque é questão de saúde pública, querendo dizer o quê? Já que tem mulher morrendo, vamos legalizar. Não, não é bem por aí, não é assim. Não é assim, a gente tem que tentar, não legaliza, não é porque a gente morreu que a gente legaliza. Já que se a gente morreu, a gente produz algum ciclo de então vamos cuidar dessa mulher antes, então vamos criar um sistema para que não chegue essa morte, tá ligado? Então, planejamento familiar, incentivo, blá, 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 blá. Agora, uma coisa é o aborto, que aí a gente tem que ser debatido lá entre os políticos, que um dia você vai estar lá e tal, tal, tal. Como, a gente vai ampliar ou não, vai reduzir ou não e tal, tal, tal. E outra coisa é saúde pública ou não? É saúde pública. Porque a gente tem que cuidar dessas mulheres e a gente tem que planejar como é que a gente vai tratar esse caso na saúde. Ou seja, é uma questão de saúde pública e ponto. Ponto. Então, assim... Ô, Loli, aí que a gente vai entrar num conflito, porque eu estou falando do ato do aborto em si. O SUS, o Estado oferecer possibilidade da mulher abortar. É disso que eu tô falando. Isso não é questão de saúde. A consequência do aborto, eu concordo que é questão de saúde pública. A consequência dela já fez o ato lá do aborto, que o Estado não pode oferecer isso. Agora, a consequência disso, do sangramento, de infecção, de um monte de coisa, é sim a questão de saúde pública. E não só de saúde, como também de segurança pública, né? Porque ela está cometendo um crime, isso está lá previsto no Código Penal. Então, mas assim, a questão do aborto, o aborto, quando você fala aborto, não é só o ato, tem o pré, o durante e o depois. Então, quando você fala do aborto, você tem que falar de tudo. Então, você tem que tentar fazer que aconteça menos, já que a gente tem que fazer cumprir a lei de hoje. Então, não adianta, eu tô falando agora, não adianta, quando a gente vai debater isso, não adianta a gente fazer juízo de valor. Ah, mas tem que ser legalizado. Tá, mas essa não é o debate. O debate é uma questão de saúde pública? É, na minha opinião. É por quê? Porque tem mulheres tomando leito e fazendo coisas que são proibidas. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? A gente vai resolver tratando essas mulheres antes, cuidando para que não aconteça antes. Agora, se for legalizado, é outra estratégia. Hoje é proibido. Então, a gente tem que criar estratégia. Só que isso faz parte da saúde pública. Então, assim, Ingrid, quando eu falo questão de saúde pública, eu não estou falando tem que legalizar. Eu não estou falando tem que legalizar. É questão de saúde pública, você matar sei lá, o que você considera vida. Eu não acho que é matar, ou depende da semana. Eu estou falando que é questão de saúde pública, você cuidar dessa mulher, ou seja, todo o aborto como uma questão inteira, inclusive o ato, como é que a gente vai impedir que isso aconteça naquele momento? Talvez se a gente fizesse um acompanhamento antes, igual você concorda, que você falou, se a gente fizesse acompanhamento antes, talvez isso não acontecesse. Se a gente tivesse ensinado antes, talvez isso não acontecesse. Então, até o ato, a gente tem que lutar para que isso não aconteça, já que é proibido hoje. Então, é parte do sistema de saúde público a gente proteger as mulheres de até fazerem esses crimes, que hoje é crime, tá ligado? Então... mas isso a gente já incentiva aqui, a gente beleza. Fala as consequências, a gente fala sobre se guardar e tudo mais, sobre escolher melhor suas fazer. Porque até pra gente falar sobre aborto, a gente tem diversas outras questões para as mulheres, né? Que é a consequência que elas têm que o homem não tem. A gente fala sobre o movimento feminista, a gente fala sobre libertinagem, a gente fala que a gente não deve entrar nesse assunto aqui. Mas, enfim, eu acho assim, Lolis, aqui no Brasil, por exemplo, né? O último dado que eu encontrei sobre a morte de mulheres por aborto foi de 2016, do DataSUS, né? Que teve 127 mulheres que morreram realizando um aborto em 2016, aborto induzido, né? Só que a gente também, como a gente se importa tanto com a vida das mulheres, e de fato a gente precisa falar sobre isso, sobre a saúde da mulher, essas questões de saúde pública, tem muitas outras mortes que merecem uma atenção, né? Por exemplo, você sabe quantas mulheres que morreram por doenças renais? Deve ser bastante aí. Você sabe quantas morreram por diabetes? Então, eu vou falar para você, está lá no livro Questões Controversas do Aborto, diz o seguinte: tem 26.488 mortes por doenças renais anualmente, 32.836 mortes por diabetes. Isso aqui são problemas de saúde pública que eu acho que deveria receber muito mais atenção, que inclusive tem matado muito mais mulheres, né, do que a questão do aborto em si. Então eu vejo que esse assunto é muito mais sobre lacração
dentro do movimento feminista, dentro da esquerda, é muito mais sobre lacração, sobre a libertinagem, sobre a questão da libertinagem sexual, que é um pilar do movimento feminista, do que em si a preocupação com a vida das mulheres. E é essa tecla que eu bato, mas a questão, entendeu? mas uma coisa não pode anular a outra. Não é porque isso realmente tem que ser tratado, tem que ser cuidado, e realmente mata mais do que X, Y ou Z, que a gente não tem que... Tudo tem que ser planejado pelo SUS. Quando a gente fala, é uma questão para a saúde, porque é uma questão. Porque se chega uma mulher lá em hemorragia, com uma hemorragia severa, ou tomando leitos, então é uma questão para a saúde. Agora, se a gente tem que se ocupar com doenças cardiovasculares, com doenças... A gente tem que se ocupar, show, também faz parte da saúde pública. Total, show, tem que se ocupar. Mas uma coisa não anula a outra. Agora, Ingrid, eu não sei... Talvez está colocando em mim um peso que não é meu. Então, por exemplo, as feministas fazem... o pessoal da lacração... Pô, eu estou lutando aqui pela ciência e pela medicina. Eu estou falando que na medicina... Eu não estou querendo lacrar, nada. Eu estou falando para você que na medicina isso é uma questão de saúde pública. Eu não sei se você quiser debater isso com alguém que está lacrando para cima de você, beleza. Agora, eu tô falando, é uma questão de saúde pública. Tem mulheres morrendo para isso. A gente tem que planejar. Não dá para fechar os olhos. Não dá para falar assim, a partir de agora, você que está com uma hemorragia, a gente vai fazer um tribunal aqui para descobrir se você fez induzido ou foi natural. Ou se foi um espontâneo. Vamos fazer um tribunal enquanto você sangra. Não. A gente tem que cuidar de todo mundo. Então, para não tomar leite de todo mundo, vamos tratar dela antes. Vamos cuidar dela antes. Então, tipo assim, o ponto é esse. É uma questão para a saúde pública? É uma questão para a saúde pública. Tem coisas para ser vistas? Tem que ser liberado, já que é uma questão de saúde pública. Tem que ser liberado? Não, não é isso. Tem que ser liberado, é outro papo. Aí é outro debate. Vamos, deixa eu... Ingrid, deixa eu aborto... só... É porque... Peraí, Gabriel. Deixa eu falar aqui rapidinho. Ó, o que acontece? Só para deixar claro aqui, tá? Porque tem coisas que o Lois está falando que eu concordo, cara. Eu sou a favor. Não só é porque o Lois é de esquerda que eu vou falar, não, tudo que você fala é uma merda. Não, tem coisas que ele fala que eu acho mesmo que a gente tem que tratar o antes, e o depois, né? O durante a gente já trata aqui falando, não, gente, não aborta, tem consequência tal, faça assim, faça assado, entende? Então, assim, o que eu tô deixando claro é que a questão da saúde pública é a consequência do aborto, tá? E não o aborto em si, o ato, que é questão de saúde pública. Só para deixar claro aí. Rapidinho, é justamente nesse ponto que eu queria fazer uma última indagação para a gente finalizar. Eu sei que vai dar um pouco de debate essa questão. Mas a questão é de que dessa questão da gravidez indesejada, de que a gravidez indesejada não necessariamente não deve acontecer, que as pessoas precisam tomar precaução. Eu acho que isso foi um ponto de consenso entre os dois, né? Por mais que, assim, algum tem uma divergência contra a medida que deve acontecer, o que é que precisa ser feito, mas eu acho que isso, a questão da prevenção para uma gravidez indesejada, isso foi um consenso. Mas a questão eu queria entender, e aí eu queria saber o pensamento de vocês referente a isso. A partir do momento que a mulher está gestante, decorrente de uma gravidez indesejada, o Estado deve tutelar esse direito e garantir a ela o direito ao aborto, ou o Estado não pode tutelar e não pode garantir à mulher esse direito esse direito ao aborto. Porque daí a gente já entra nessa questão de que se seria possibilitado, né, uma descriminalização ou não, né? Uns chamam uns falam que usam outra nomenclatura, mas o ponto central é esse. O que eu queria entender a partir do momento que a gravidez ocorre, uma gravidez indesejada, seja por qual fator o Estado deve tutelar e garantir o direito desse aborto, ou ele não deve tutelar e não deve garantir? É isso que eu queria entender de vocês. Como no último eu comecei com a... Rapidinho. Como no último eu comecei foi com o Lolis, eu queria ouvir a Ingrid. Rapidinho, Ingrid, só antes, ele quer fazer uma pontuação, pode falar. Eu só quero complementar o que você acabou de falar mesmo, que eu acho bem pertinente, inclusive, que é o que o Estado, na opinião dos dois debatedores, o que o Estado deve fazer em situações nas quais a mulher previamente se valeu de métodos contraceptivos, seja a pílula do dia seguinte, camisinha, etc. E mesmo assim, esse método não funcionou. Porque, assim, acho que o Lolis deve saber melhor que todo mundo aqui que na medicina existe
amplo estudo no sentido de que alguns antibióticos, por exemplo, anulam efeitos de pílula do dia seguinte. Existem alguns remédios que, né, inviabilizam os métodos contraceptivos, etc. E só complementando o que o camarada aqui acabou de falar, qual que é a posição de vocês dois a respeito disso? Tá, então. Gente, Não, então, assim, deixa eu vamos lá, sintetizar então e finalmente, né? colocar as duas perguntas. A Uhum. partir do momento que ocorre uma gravidez indesejada, eu coloquei de uma forma mais genérica, ele colocou seria pela ineficácia de um método contraceptivo. Mas vamos tentar abordar isso de uma questão mais ampla. Eu sei que, né, tem suas nuances, mas vamos tentar Uhum. abordar isso de uma questão mais ampla. O que o A Estado partir do faz? momento que existe uma gravidez indesejada, o Estado deve garantir o aborto ou ele deve proibir? Vamos lá. Eu vou começar pela Ingrid. Tá, então o Estado deve continuar proibindo a descriminalização do aborto, né? A gravidez indesejada. A gente não está falando de caso de estupro, nem em caso do feto anencefálico, nem em caso de gravidez de risco. No caso da mulher transou e caramba, engravidou aqui. Então o método lá deu ruim. Eu acredito que o Estado não deve garantir, até porque ela assumiu o risco de ter a relação sexual, que implica ali na vida, né? Não que seja ruim ou enfim, depende do momento ali que ela está vivendo, mas o Estado não deve garantir isso, porque até pela própria definição da saúde pública que eu falei aqui, é garantir o direito à vida e garantir, inclusive, que essa mãe seja protegida e também o seu bebê. Então, é que ela assuma o risco daquilo que ela fez, né? Então, é basicamente isso. Não acho que deve conceder o direito ao aborto para essa mulher, não. Eu acho que se a pergunta é Falar. deve, é uma coisa, e se for deveria, é outra. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Ele não deve fazer o aborto. Por quê? Porque hoje, previsto por lei, não pode, tirando nos casos permitidos. Então, o que ele deve fazer hoje? O que um médico hoje deve fazer? Não deve fazer. Não deve realizar se não for nos 3 possíveis casos. O que ele deveria fazer, na minha opinião? Para mim, na minha opinião, o Lohan deveria, até a 13ª semana, a mulher ter a opção de escolher. Agora, mas isso não é, sei lá, isso não faz... acho que, tipo assim, não faz parte muito do tema da questão de saúde pública, mas não tem problema. Eu acho que, inclusive, essa questão que a Ingrid falou sobre... porque ela assumiu o risco. Pô, a gente sabe que não tem nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. Então, tipo, o sexo tem que ser só para procriação, não pode fazer sexo, porque senão você está assumindo... Não é bem por aí, você tá ali tendo sexo por prazer também, e aí algumas vezes, por isso que as pessoas usam camisinha, é por prazer, você faz sexo com a sua esposa por prazer, sabe? Nem sempre é para engravidar. Então, o sexo não é só por prazer, não é só por né, reprodução. Eu acho que eu falei o contrário, né? Acho que eu falei sexo só por prazer. Acho que eu falei o contrário. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Sexo não é só para procriação, sexo também é por prazer. E tem métodos que falham, óbvio que falham. E, enfim, tem diversos casos. Aí a minha opinião não tem tanto a ver com, até o que o Renan falou, minha opinião não tem tanto a ver com, mas o método falhou. O método falhou, realmente falhou e tal. No que eu me baseio para falar que é até a 13ª semana é a questão dos impulsos cerebrais. Essa é a tese que eu defendo. E eu respeito quem acha outra. E eu acho que é um debate saudável e legal. Lembrando que a pessoa tem que saber o porquê que ela acredita naquilo. E aí a gente volta no começo da live. Se ela souber, se ela quiser ter o debate assim, eu acho que é por causa disso, seu argumento aqui é falha nisso, beleza. Mas agora, respondendo a pergunta de vocês, é assim, o que o Estado tem que fazer, deve fazer? Ele tem que proibir. O que ele deveria, na minha opinião, até a 13ª semana liberar. Mas aí é um juízo de cada um, juízo de valor de cada um, tá ligado? Então, sobre a questão do... Pera aí. Então, sobre a questão do sexo lá, né? Eu não falei em nenhum momento que o sexo é só para reproduzir, não, tá? Eu sei muito bem que, obviamente, né? No casamento, imagina ter toda vez fazer e ter filho, misericórdia, ninguém inventa isso. Então, assim, a gente sabe que tem ali também a questão do prazer e a questão da reprodução. Só que, assim, os dois, eles andam de mãos dadas. Pode acontecer de você fazer só por prazer e você vai estar assumindo um risco daquele prazer ali se tornar um filho, né? Então, é basicamente isso que eu quis dizer, entende? Então, o aborto não deve ser legalizado principalmente nessa questão. Até porque depois,
se ele for legalizado, como é que a gente vai ter o controle de que a mulher, né, foi, por exemplo, por uma questão de estupro somente, se foi uma questão só de prazer e ela simplesmente não quer? Eu acho que isso entra muito aí na questão da sem-vergonhice mesmo, entende? Então, vai lá, Gabriel, fala aí o que você queria Não, falar. gente, eu só ia apontar a questão do tempo. Eu não sei se vocês têm algum tema a mais que queria Eu debater. tenho um questionamento que eu gostaria de fazer também. Mais um. Juro que é o último. Tá, então. É porque é o seguinte, quando a Ingrid falou, ela disse que seria 1 hora de debate. A gente já está indo lá para 1 hora e meia. Mas se o questionamento for rápido, se tiver possibilidade de todo mundo responder com a síntese, né, daquilo que ele fez, de uma forma bem direta, eu acho que vai ser interessante, porque daí a gente já vai para as considerações finais de cada um e daí já finaliza. Eu comecei com a Ingrid, então quem vai responder pela ordem, né, que a gente está seguindo, quem vai responder é o Lolis. O Lilo. Pode fazer a pergunta. Posso? Ficou muito evidente na mídia, não lembro exatamente o ano, se foi 2021, 2022, mas aquele caso da menina que ela foi abusada sexualmente, não me lembro também se foi pelo padrasto ou se foi pelo tio, se eu não me engano foi pelo padrasto. Ela tinha 10 anos de idade, acabou ficando grávida e ela foi fazer o aborto, ela já estava mais de 8 semanas e eu tô falando que eu me lembro de cabeça, tá, gente? É que me veio agora isso. É isso aí. E os cristãos foram para a porta do hospital, né, berrar lá, fazer oração, gritar, chamar a menina de assassina, chamar uma menina de 10 anos de idade que foi estuprada, chamar ela de assassina. E daí quando a gente tem toda essa questão, né, de a gente precisa proteger a vida do bebê, etc, etc. Só que daí, assim, a questão que fica é a menina precisou mudar de cidade, mudar de nome, sumir do mapa, porque tinha cristão querendo matar essa menina. E a gente fica o questionamento, como que fica a saúde dessa pessoa? Dessa pessoa que tem 10 anos de idade, que foi abusada sexualmente pelo pai, e daí os cristãos vão na porta de um hospital chamar essa menina de assassina. É um absurdo, né? Um absurdo completo. Só um momentinho, eu só preciso fazer uma ponderação, porque é o seguinte, a partir do momento que a gente... Peraí, Ingrid, peraí. A partir do momento que eu assumi a figura de mediador, eu quis adotar uma postura bastante imparcial. Então, sobre os questionamentos que eu trouxe aqui, eu precisei ser bem direto. Então, eu só quero corrigir, tudo bem que você trouxe uma indagação sobre um fato específico, mas eu só quero corrigir uma informação que você trouxe e que ela é falsa, e eu acho que a gente precisa deixar isso claro aqui, de que em nenhum momento a criança foi chamada de assassina. Quem foi chamado de assassino foi o médico. Inclusive pela Sarah Winter. Tá, mas enfim, foi chamado Deixa eu assim. só ponderar. Quem foi A chamado de informação que você está assassino... trazendo é falsa, porque ela foi Não, chamada não, de não. assassina. Então tá. Então você vai fazer o seguinte, depois você me encaminha esse vídeo, e daí se Pode realmente deixar. eu estiver errado, eu venho nos meus stories e peço desculpa a público. Viu? Mas eu só Por favor. quero ponderar essa questão aqui, viu? E já passar pro Lolis responder. Enfim, é um absurdo completo, isso é verdade, isso foi verdade, ela foi completamente ofendida pelos cristãos. Inclusive, eu só queria fazer uma pontuação aqui, eu tô vendo que tem alguma galera que me segue aí, que eu gosto pra caramba, Vitão, um beijo, mas vou ter que falar isso bem na hora que o Vitor entrou, mas se ser cristão é seguir esse modelo de vocês, que a galera fica mandando, onde que você é cristão, onde que você é cristão? Se ser cristão é seguir toda essa cartilha de vocês, então, por favor, não me considere. Então, me ouça aqui como um estudante de medicina que está falando a opinião. Show? Continuando. O que acontece? Esse caso é um absurdo. Então, essa menina, que, num caso que está previsto em lei, sofrer toda essa pressão que ela sofreu, é um absurdo completo, É ir contra exatamente o que a galera que defende o não aborto faz. É ser hipócrita no nível ápice, porque assim, eles viram e falam, não tem que acontecer o aborto clandestino porque é proibido na lei. Aí no que é liberado também não pode. Então assim, tipo, a gente chega num impasse absurdo, tá ligado? Então, se é liberado, você tem que calar sua boca e respeitar a opinião do outro. Ponto, acabou. Mas, enfim. Posso falar agora? Então, esse dado aí que você trouxe, o rapaz aqui, o Renan, é bem falacioso, porque ele trouxe a versão das feministas, né? Que depois, logo em seguida, a verdade veio à tona e que, na verdade, a menina não foi estuprada coisa nenhuma pelo padrasto, tá?
verdade veio à tona e que, na verdade, ela estava tendo relação sexual com um namorado de 13 anos dela, que inclusive só foi falado depois que ela já tinha abortado, tá? E a advogada feminista mentiu no caso somente para matar a criança que estava lá na barriga, o bebê que estava na barriga da menina, tá bom? Então isso não é verdade. Ela estava tendo relação sexual debaixo do consentimento dos pais ainda, tá? E ela engravidou. E aí os pais foram atrás de uma advogada feminista e o que Porque foi? você está fazendo referência a outro caso, não é especificamente ao caso que ele citou. Não, Tá todo mundo não, achando ele tá citando o caso aí. caso que aconteceu em Pernambuco É e sim. não o caso de Santa Catarina. Foi diferente. São dois casos São, diferentes. é um caso diferente. Esse caso que ele está citando aconteceu em 2000, no ano 2000. Não foi esse de agora de Isso. Santa Catarina. Ah, tá. Eu Não, achei que não. era esse Não, caso não. recente, pô. Não, beleza. Ah, vamos reformular então. Sobre o caso aí da menina, porque até aqui nos comentários eu vi que falou que a Ana Campanholo chamou a menina de assassina, enfim. Eu achei que era esse caso recente. Mas ela foi estuprada, então, pelo padrasto, não é? Então, tá tudo bem. Agora, assim, gente, eu não entro muito nessa questão do caso de estupro, não, mas a minha opinião aqui é real, tá? Eu acho que quem tem que ser punido é o estuprador, severamente, com uma castração química ou uma prisão perpétua. Eu acho que ele deve ser punido com força. Agora, ela já estava com 8 meses, né? Não era Da uma vida, gravidez de a risco, favor ela do podia ter o bebê e dar para adoção. Até porque, eu não terminei de falar, até porque ia ser só sendo mais um trauma sendo sobreposto a outro, né? O aborto, inclusive, nessa faixa etária aí, traz consigo diversas consequências para a vida daquela criança que já teve um trauma, né? Que foi o estupro. E o outro trauma que ela teria, no caso, agora é o aborto, ela ser mãe de um bebê morto, né? E assim, por outro lado, eu também acredito que ela não precise ficar com esse filho, né? Que ela foi violada. Mas ela pode dar para doação. Então, Travou aqui. voltou? Voltou? Voltou. Então, tinha travado aqui por causa da bateria. Então, o aborto, assim, ele traz consigo diversas consequências, né? Como a infecção, depressão, alto índice de suicídio, que é muito grande também. Então, acredito que ela poderia parir, sim, a criança, o bebê em segurança, contando que não colocasse em risco a vida dela, e desse para doação. Basicamente, isso que eu penso, né? Eu acho que isso é o mais racional a se fazer do que você abortar um bebê já nesse O jornal estágio, trazendo risco até para a menina. de psiquiatria britânico, né? Ele publicou um artigo de revisão sobre esse artigo que é muito usado aí pela direita, de que o aborto causa... Da mesma forma que eu falo assim, ó, eu não tenho problema nenhum em falar que eu acho que não tem dados robustos para falar que vai aumentar o número de casos ou diminuir o número de casos. Eu não acho que nenhum dos dois a gente tem, porque tem países que... esse artigo que é muito usado, teve um artigo do jornal britânico de psiquiatria, que foi feita pela doutora Miyako, acho que ela chama. Enfim, não lembro exatamente, mas se você colocar lá, você vai achar. Ela fez um artigo de revisão sobre esse artigo, mostrando que teve problemas na metodologia, ou seja, ela percebeu que, na verdade, as pessoas que tinham mais, depois de um aborto, chance de ter depressão, assim, transtorno pós-traumático, eram pessoas que tinham sido abusadas ou tinham sido sofrido alguma violência física, psicológica. Mas, enfim, acho que é só essa pontuação que eu queria fazer aí. Eu só queria fazer uma ponderação. Mas Rapidinho, eu prometo. Só abrir um parênteses. Beleza, continua. E uma pontuação importante a fazer que, assim, uma criança de 10 anos não tem estrutura física para ter um bebê, tá? Então é um problema ainda maior, assim. Ela não tem nem a cintura pélvica dela propícia para ela ter nem a mulher tem direito praticamente, né? Por isso que a gente tem tanta dor de parto. Mas imagina uma criança, sabe? Imagina uma criança. Então, mas foi o que eu falei. Se era uma gravidez que não traz risco à vida dela, mano, já no estágio que ela tava, dava pra ela parir um filho vivo, tá? Então, é basicamente isso que eu quis dizer. A única ponderação que eu ia fazer, gente, é que mesmo com relação a esse caso mais recente, né, da menina que ela tinha relações com o namorado de 13 anos também, que também era menor de idade, é que de acordo com o artigo 217-A do Código Penal, um menor de 14 anos não poderia consentir em relações sexuais, mesmo que com consentimento da família, mesmo que ela quisesse. É só essa ponderação mesmo, tá? Eu acho, de verdade, que o tema nem é muito esse, assim, que a gente estava falando e tal. Então, assim,
para mim, a gente pode resumir aí e acabar a live. E eu queria só te fazer um pedido, Ingrid, de coração. Eu queria que você, assim, mano, você me disponibilizasse essa live. Assim, foi no seu perfil, mas eu não tenho como ter acesso a ela, então se você puder disponibilizar ela para mim, até para, enfim, beleza. Mas Deixa eu só. Eu queria seguir para a sessão das considerações finais, porque daí eu vou dar um tempo para cada um fazer seus esclarecimentos. Mas, como o segundo mediador disse que a informação que eu estava trazendo referente à questão dos gritos era falsa, eu só queria citar aqui uma reportagem do portal Metrópolis, que foi publicada no dia 16/8 de 2020. E nessa reportagem é dito que os médicos foram recebidos aos gritos de assassino. Então, isso não sou eu que estou falando, eu estou só apontando, rapidinho, eu estou só apontando a base daquilo que eu estou falando, que está numa matéria de jornal, inclusive tem um vídeo, então quem tiver interesse em ver essa questão, né, porque eu acho que é interessante a gente apontar a fonte, eu faço a citação aqui da matéria do jornal Metrópole. Sim, inclusive tem uma deputada da extrema-direita bem conhecida que chamou essa menina de assassina, mas é só fechando um parênteses também. Famosa tá. né? Então vamos agora seguir as considerações finais. Como a última, quem finalizou foi o Lolis, eu vou pedir para que a Ingrid dê as considerações dela e depois o Lolis dá as considerações dele. Eu vou até cronometrar o tempo aqui, para a gente não ter problema. 5 minutos, pode ser? Pode? Pronto. Muito tempo, vou falar bem. 2? Pronto. Então, tudo bem. Então, Ingrid, a palavra é contigo. 2 minutos. Bom, pessoal, agradeço a todo mundo que assistiu a live até aqui. Foi muito bom. Foi até que eu me surpreendi. Que a minha conversa com o Lolis lá no direct não foi das melhores, mas a gente se acalmou, manteve aqui o papo. Foi bem legal, foi interessante. Eu acho que teve um pouco de desonestidade, assim, da parte dele, de ficar me chamando de ignorante o tempo todo mesmo, depois de eu ter respondido as perguntas dele, e pareceu que ele só queria mostrar que era acadêmico de medicina, muita soberba, eu acho que pode melhorar nisso, né? E eu confesso também que tem muitas coisas que o Lolis sabe, por ser um acadêmico de medicina e eu não, e isso é muito legal, também eu posso aprender com você, e a gente teve pontos até aqui que a gente concordou. E é isso. Muito obrigada por esse debate. Ótimo. E eu espero de verdade que você não se torne um médico que algum dia vai fazer aborto ou que alguém a fazer. Queria agradecer aí, agradecer todo mundo, agradecer vocês que mediaram. Valeu, Ingrid, aí. Falar que, assim, eu tava querendo mostrar que eu sou acadêmico de medicina. Não era minha opinião, não era meu intuito. Meu intuito era, sim, mostrar que a Ingrid Silveira não sabe sobre aborto, não sabe sobre um tema que ela fala pra caramba nas redes sociais dela e quer entrar pra política. Então eu acho que foi ótimo proveito pra gente mostrar aqui que, assim, vale a pena dar uma estudada. E outra, não é porque eu sou acadêmico de medicina que eu sei. Eu converso com amigos que nem medicina fazem e conversam sobre aborto comigo de uma forma, mano, nível alto, inclusive dentro da faculdade. Isso acontece, debates com pessoas que não são médicas, não são enfermeiras e conversam em escala elevada. Então, não é desculpa não ser estudante de medicina para falar as coisas que faz. Ainda mais se colocando na postura que você se coloca, Ingrid. Eu acho extremamente danoso para os seus seguidores ouvir coisas como tá matando bebê no ventre, sendo que a vida não é bem assim dentro do globo da sua cabeça que funciona. Não é assim. Na vida real não é assim, tá? E na ciência não é assim. Mas, enfim, foi ótimo para mim, para eu poder mostrar para os seus seguidores que você não sabe. Então, para mim, serviu muito bem. Esse era meu objetivo, era mostrar que você não tem conhecimento. E quando eu falo você é ignorante, se você se ofendeu, eu peço desculpa para você se eu passei do ponto em algum momento. Mas quando eu fui falar que você é ignorante, eu falaria para você nesse momento de novo. Eu acho que você é ignorante. Mas ignorante do quê? Da forma ofensiva que é lidar desse termo hoje em dia? Não era meu objetivo. Meu objetivo é falar, você é ignorante, você não sabe sobre o tema. Ignorante é alguém que... Eu sou ignorante sobre o feminismo. Eu sou ignorante. Eu sou ignorante. Sou uma pessoa... Lohan, pessoal, o Lolis aqui, Lohan é ignorante. Mas você é ignorante sobre saúde pública, sobre embriologia, sobre aborto. E beleza. 10 segundos. Gente, É isso. Já finalizou? basicamente,
Ingrid, todo mundo que fala que fé Não, sobre a Ingrid. vida é Não, ignorância. não é É isso. basicamente isso. Se você Entendi. falar agora que é um Ó, feto, a a gente gente... entendeu. Então, assim, você tem... Por exemplo, eu já Tá falei bom. pra você, Ingrid, rapidinho. Eu já falei pra você que eu respeito... Por que eu não queria debater com o Gabriel? Porque o meu problema com o Gabriel não é... Eu acredito que ele sabe. Eu já vi ele conversando sobre medicina e tal, tal. Eu respeito ele, acho um cara inteligentão, mano. Acho da hora. Agora, eu acho que você não sabe, o Gabriel sabe. Show, Gabriel, top, mano. Vai pra cima. Você vai ser um médico fera. Parabéns. Agora, você não sabe. Então, não é que quem não sabe o que é feto, quem não sabe o que é Tá bom, feto, Loli, tá não bom, sabe o tá que bom. Acabou de sabe o que é. Lolis, já. rapidinho. É porque Tá bom, como deu seu tempo e a Ingrid não aproveitou totalmente o tempo dela, eu achei por bem até, para ter uma questão de paridade aí, disponibilizar um pouquinho do tempo final, que a Ingrid queria fazer umas colocações sobre aquilo que você falou. Mas, então, já que Ingrid fez as considerações dela, você fez suas considerações, eu vou pedir as considerações do Renan. Se ele quiser trazer uma consideração sobre o debate, falar basicamente o que é que ele achou, eu acho que vai ser interessante. 2 minutos. Tá, fico bastante lisonjeado do Lolis ter me chamado para ajudar ele nessa mediação. As pessoas disseram, você não falou quase nada, assim, porque o objetivo aqui não era nem o Gabriel e nem eu interrompemos o que os dois estavam dizendo. Ficou bem evidente que a posição da Ingrid Silveira é mais na questão de religiosa, moral, enquanto do Lolis é bem mais uma parte científica. Respeito a posição dos dois. Eu tenho divergências tanto com a Ingrid quanto com o Lolis também. Ele sabe disso. E fico muito lisonjeado dele ter me chamado. E é isso, gente. Obrigado pela educação de todos que estão aqui na live. Gente, eu só queria agradecer o convite da Ingrid, agradecer a disponibilidade de todo mundo que acompanhou. Para muita gente que não sabe, mas eu sou um militante pró-vida, eu tenho posicionamentos até mais radicais do que a Ingrid, tem perspectivas que ela tem que eu enxergo até por uma ótica um pouco mais radical. Sou advogado, estudante de jornalismo, então eu acho que foi interessante, né, saber ouvir os pontos, entender as ponderações que todo mundo está fazendo. E assim, eu confesso que muitas vezes eu me cocei para falar uma coisa ou outra, mas não era o espaço, não era o tempo. E eu acho que a gente precisa ampliar esse debate, né? Eu acho que a gente precisa discutir mais, sair da questão ad hominem e ir realmente para o assunto. Então, eu quero até deixar a recomendação de 2 livros aqui, no final desse debate, que eles estão me ajudando muito a ter esclarecimento sobre essa questão. Um se chama O que você precisa saber sobre o aborto, ele é de um jurista, o George Maza, e outro é um livro publicado pela editora Estudos Nacionais, chamado Precisamos Falar sobre Aborto. Então, assim, eu acredito que, né, se as pessoas quiserem aprofundar os conhecimentos, eu dou recomendação desses materiais aqui que eu citei. Agradeço demais, gente, a disponibilidade de todo mundo aí que ficou até o final, viu? E muito obrigado aí por ter participado disso.